Eu vim falar de um tema que parece batido, mas ainda não foram construídas saídas de verdade no Brasil para ele, que é a relação entre educação e equidade. Todos falam, especialmente em campanhas eleitorais, sobre a importância da educação para construir igualdade de oportunidades. Mas como é que a gente faz isso? Bom, eu começo lembrando de um compromisso que o Brasil assumiu em setembro de 2015 com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Um deles, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4, dizia que nós vamos nos comprometer até 2030, portanto faltam só 10 anos, de assegurar educação inclusiva, equitativa, ou seja, com equidade e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Depois esse objetivo se desdobra numa série de metas. Eu só vou contar de uma delas, que diz mais ou menos o seguinte, que até 2030 nós vamos assegurar que todas as meninas e meninos completem o Fundamental 1, o Fundamental 2 e o ensino médio de qualidade, livre e uma educação equitativa que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e efetivos. Em outros termos, nós dissemos que nós vamos lograr oferecer uma educação com altas expectativas de aprendizagem, mas para todos os alunos. E é bom lembrar que o Brasil, até 1930, tinha só 21,5% das crianças na escola, no que nós chamamos hoje de Fundamental 1. Quando chegou no fim da década de 60, naquela escola que dizem por aí, pergunte para sua avó como era a escola pública de antigamente, ou como já sou avó, eu posso dizer. Só 40% das crianças estavam na escola no final dos anos 60. Ou seja, a escola estava preparada, infelizmente continuou a estar preparada, para oferecer educação de alguma qualidade para os filhos dos letrados, para aqueles poucos que tinham acesso à educação. Foi só na primeira década do século XXI que nós conseguimos universalizar o acesso ao ensino fundamental. O que quer dizer que os pais desses alunos que hoje estão na escola tiveram poucos anos de escolaridade. E baixa escolaridade impacta negativamente a aprendizagem dos filhos, as chances de sucesso escolar dos filhos. Por isso que o Brasil tem que olhar com uma maneira eficiente, centrada numa visão de gestão da política educacional, para oferecer altas expectativas de aprendizagem para todos os alunos. Isso passa por uma série de coisas. Passa por valorizar, tornar mais atrativa e formar melhor para a carreira de professor. Infelizmente, a gente sabe, e não somos nós só que dizemos isso, os pesquisadores brasileiros, mas também o PISA nos diz isso, que o Brasil tem uma formação de professores muito centrada nos pilares da educação e, para ser muito honesta, muito divorciada da realidade do chão da escola. Além disso, os salários são baixos e o reconhecimento social da profissão é muito pequeno. Perguntados se queriam, qual profissão desejariam ter, os jovens brasileiros escolheram várias possibilidades de profissão e só 2,7% daqueles jovens que estavam prestando PISA. Só 2,7% deles disseram que desejam ser professor. Como é que a gente muda isso? Fácil de falar, difícil de fazer. Mas nós temos que, ao mesmo tempo em que melhoramos os salários e deixamos de contratar para
contratos fragmentados, como 20 horas numa escola, depois de numa outra rede, 16 horas na outra, a gente poder de verdade ter contratos de 40 horas como qualquer outro profissional de nível superior, com tempo para preparar colaborativamente as aulas, para poder ter um atendimento mais individualizado ao aluno, estar numa única escola e ao mesmo tempo ser mais seletivo na entrada ou no acesso à faculdade de educação. E eu não estou falando de nenhuma coisa extemporânea. Se a gente analisar como que se modificou e ganhou prestígio, por exemplo, nos Estados Unidos no começo do século XX, mais ou menos no tempo da gripe de 1918, a chamada gripe espanhola, a profissão de professor, nós vamos ver que foi ao exigir que houvesse hospital universitário, ao exigir que houvesse dentro das faculdades um processo seletivo importante para os futuros médicos, é que ganhou prestígio a profissão nos Estados Unidos. Esse mesmo esforço foi feito na Finlândia há cerca de 40 anos e no Chile mais ou menos há 7 anos. De ao mesmo tempo em que se é seletivo, mais seletivo no caso do Chile, eles passaram a exigir uma nota mais alta no Enem deles para ter acesso aos cursos de formação de professores, eles também passaram a exigir que desde o começo da faculdade o futuro professor estivesse também numa escola, promovendo assim maior diálogo entre teoria e prática. O Conselho Nacional de Educação no Brasil passou a exigir isso também no final do ano passado, e agora os currículos das universidades e das faculdades que formam professores vão ter que se ajustar. Além disso, é importante para poder construir equidade ter um currículo num determinado território. Não se constrói equidade com cada escola tendo uma política educacional diferente. Nós não podemos pulverizar. As escolas públicas deveriam atuar em rede com um currículo que estabeleça as aprendizagens mínimas, para que cada escola e cada professor pudesse, com base nelas, construir altas expectativas de aprendizagem. A outra coisa que é muito importante é monitorar continuamente a aprendizagem. Nós temos uma tentação aqui no Brasil muito forte de olhar para os mais vulneráveis com um misto de piedade e baixas expectativas, com um discurso que soa progressista, mas não é. Quer dizer, essa criança teve negados vários direitos, a sua vida foi tão sofrida, agora querem que a escola resolva tudo? Sim, muitas vezes essa criança depende só da escola, porque não nasceu em berço de ouro, porque seus pais têm um repertório cultural mais associado à sua vivência, que foi mais limitada ao seu espaço de atuação. E por que não acreditar na escola, apostar nos professores? Por isso que ser professor não é para amadores. Então, sim, vamos terminar com essa visão de uma educação de segunda linha para os mais vulneráveis e fazer exatamente o oposto. Uma ação afirmativa para aquelas crianças que mais precisam do fator escola. Então, pagar melhor os professores que vão atuar nas áreas de maior vulnerabilidade ou em áreas conflagradas, favelas em que há um conflito ou um controle pelas milícias ou pelo tráfico, oferecer mais recursos para essas escolas, melhores diretores, ter uma equipe coesa trabalhando naquelas escolas. Isso não é uma coisa inventada, isso já vem acontecendo em vários países,
Foi experimentado com alguns desses passos que eu falei no Rio de Janeiro, com as escolas do amanhã. Então, não é algo impossível de ser feito. E os resultados foram bastante interessantes. Nós temos que olhar cada vez mais para a educação como uma política pública com base em ciência. Há coisas que funcionam melhor e coisas que não funcionam tão bem. Que tal experimentar e, ao mesmo tempo, olhar para experiências bem-sucedidas? Falando em experiências bem-sucedidas, nós temos no Brasil duas experiências que precisam ser iluminadas. A experiência do Ceará com a alfabetização, em que, olhando para o que aconteceu no município, não é um município tão pequeno, um município de 250 mil habitantes, o município de Sobral, que conseguiu alfabetizar todas as crianças até os 7 anos, numa área de nível socioeconômico muito baixo, e construiu um fundamental 1 e 2 de qualidade, e ao mesmo tempo se desafiando o tempo todo para inovar, e construiu uma educação que participa no PISA como cidade e, ao mesmo tempo, contaminou positivamente o estado do Ceará como um todo. Ao mesmo tempo, nós temos que olhar para o que Pernambuco fez no ensino médio com base nas ideias de um grande educador, Antônio Carlos Gomes da Costa, que infelizmente já nos deixou, e que mostrou que se colocarmos a escola de ensino médio em tempo integral, mas com uma proposta de educação integral dos jovens, com protagonismo jovem, com espaço para que ele pense seu projeto de vida, que ele se sinta empreendedor da sua própria vida escolar e da sua vida futura, e ao mesmo tempo rigor acadêmico, nós conseguiremos construir um ensino médio diferente. Então eu falo para o Brasil que nós não precisamos olhar para o que a Finlândia fez, para o que Singapura fez, para o que os melhores sistemas educacionais fizeram necessariamente para construir equidade. Nós podemos olhar para o que nós mesmos já fizemos no Brasil. O ensino fundamental de Sobral, que se estendeu depois para o Ceará. Das 100 melhores escolas brasileiras de Fundamental 1, 82 estão em municípios diferentes do Ceará. E olhar para o ensino médio. E é bom lembrar que no ensino médio de Pernambuco, nós temos qualidade mensurável. O IDEB do Brasil, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do Brasil como um todo, é de 3,5 para o ensino médio. No Pernambuco, nível socioeconômico muito mais baixo que a média brasileira. Nós temos um ensino médio com um nível de excelência. Em algumas cidades, eu visitei, por exemplo, o ensino médio em Orobó, uma cidade no sertão de Pernambuco, no meio de uma favela, então não são estudantes de classe média que estão lá, em que o IDEB era de 5,2. Eu não acho que a gente deva se contentar apenas com o IDEB, porque o IDEB está baseado mais em leitura e interpretação de textos e raciocínio matemático. A escola tem que ser muito mais que isso. Nós temos que pensar uma educação para o futuro, para o mundo pós-pandemia, que certamente virá, com uma educação que consiga construir aprendizado profundo, que desenvolva em crianças e jovens capacidade de análise profunda, pensamento sistêmico, pensamento crítico, resolução colaborativa de problemas. E essas competências que serão vitais para o século XXI não podem mais ser restritas só àqueles que
ou nasceram em berço de ouro, ou tiveram a chance de ter professores excepcionais. A educação brasileira precisa construir equidade. E construindo equidade, altas expectativas de aprendizagem para todos, nós com certeza teremos um desenvolvimento muito mais inclusivo, muito mais justo e um país menos desigual. Educação tem que ser de qualidade para todos e para cada criança, tenha ela nascido em meio de vulnerabilidade, tenha ela deficiências, ou sendo uma criança típica, ou estando contando com pais mais afluentes. Toda criança merece desenvolver todo o seu potencial. E se a gente fizer isso, o Brasil vai ser certamente um país bem diferente de como ele se apresenta agora. Muito obrigada.